A filosofia espiritual de um curso em milagres é interessante porque usa linguagem cristã e fala de não-dualismo e da crença interior ativa em relação a perdoar. Perdoar até que o perdão se torne um hábito mental diário e contínuo. Todos os sistemas de pensamento dualista têm algum tipo de fonte, geralmente Deus ou deuses, como o Criador, de alguma forma, de algo que não é ele próprio e depois, respondendo à sua criação. Exemplos de sistemas não dualistas são o zoroastrismo persa, que influenciou o pensamento grego, o próprio Velho Testamento, o Novo Testamento, o Corão e outros sistemas neodualistas. Não dualismo indica que, no final, tudo exceto Deus é uma metáfora. Você precisa de ajuda em sua própria linguagem para chegar ao fim. Tu estás em casa em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. Essas são afirmações de não-dualidade. Elas são destinadas a economizar o seu tempo e existem milhares de outras como elas no curso do livro, apenas para o caso de você não ter entendido da primeira vez. É assim mesmo. Isso tem a ver com as leis da mente e com o modo como o verdadeiro perdão funciona. É a aplicação do verdadeiro perdão que vai levá-lo à genuína felicidade, paz e finalmente o céu. O dualismo é um nível de pensamento do mundo inteiro, até mesmo entre a maioria das pessoas que seguem caminhos espirituais que são não dualistas. Deus não criou a polaridade, a dualidade e todos os opostos nesse mundo de sujeito e objeto. Deus não criou a dualidade e ele não criou o mundo. Antes do início, não havia inícios nem fins, havia apenas o eterno sempre, que ainda está lá, e sempre estará. Havia apenas uma consciência de uma unicidade. Havia e há apenas Deus nessa realidade, a qual nós vamos nos referir como céu. O que Deus cria em sua extensão de si mesmo é chamado de Cristo. Mas Cristo não é, de maneira alguma, separado ou diferente de Deus. Eles são exatamente a mesma coisa. Cristo não é uma parte de Deus, ele é uma extensão do todo. Ao contrário do mundo concreto, específico no qual você parece estar agora, esse estado constante e encantador de consciência é completamente abstrato, eterno, imutável e unido. Então, algo parece acontecer que, como em um sonho, por apenas uma fração inconsequente de um nanosegundo, um aspecto muito pequeno de Cristo parece ter uma ideia que não é compartilhada com Deus. É um tipo de ideia de, e se? É como uma curiosidade inocente na forma de uma pergunta, que infelizmente é seguida por uma resposta aparente. A pergunta, como seria se eu saísse por aí e brincasse por conta própria? Como uma criança inocente brincando com fósforos e colocando fogo na casa, você seria muito mais feliz se não encontrasse a resposta para essa pergunta, pois o seu estado de inocência está para ser, aparentemente, substituído por um estado de medo e pelas defesas erradas, viciosas, que essa condição parece exigir. Pelo fato de sua ideia não ser de Deus, ele não responde a ela. Responder seria dar realidade a ela. Se o próprio Deus fosse reconhecer qualquer coisa exceto a ideia da perfeita unicidade, então, não mais haveria unicidade perfeita. Não mais haveria um perfeito estado do céu para o qual você fosse retornar. Como você vê, você realmente nunca partiu. Você ainda está lá, mas entrou em um estado de ilusão e de pesadelo. E não importa o quanto você pense que a individualidade é atraente, ela não é nada além de separação. Parece haver um diminuto aspecto de Cristo que agora está consciente de alguma outra coisa. Isso é dualidade. Agora, ao invés de unicidade, você tem dualidade. Antes, havia a unicidade perfeita do céu e nada mais. Isso é não dualidade. Isso ainda é a realidade. Não existe realmente mais de uma coisa. Mas agora, algo diferente parece estar acontecendo para você. Parece haver Deus e alguma outra coisa. Isso é a ilusão da dualidade e o mundo de multiplicidade e os incontáveis sujeitos e objetos que você percebe nele são meramente simbólicos da separação. Embora você ainda possa tentar criar, realmente não pode criar sem o poder de Deus, então, tudo o que você faz finalmente vai desmoronar. Dualismo é a condição de quase todo o universo. A mente acredita no domínio do sujeito e do objeto.
Conceitualmente, pareceria àqueles que acreditam em Deus que existem dois mundos e que ambos são verdadeiros, o mundo de Deus e o mundo do homem. No mundo do homem, você acredita, de maneira prática e objetiva, que existe de fato um sujeito, você, e o tudo mais. Essa atitude foi bem expressa através do modelo da física newtoniana. Os objetos que constroem um universo humano, que até os últimos poucos milhões de anos era simplesmente chamado de mundo e citado por todas as manifestações, são tidos como existentes à parte de você e podem ser manipulados por você, significando o corpo e o cérebro que parecem dirigi-lo. Na verdade, o corpo e o cérebro que você pensa ser você, parece ter sido criado pelo mundo. Porém, essa ideia é exatamente oposta à realidade. Por necessidade, a atitude em relação a Deus, que acompanha essa atitude de aprendizado, é que Ele está em algum lugar fora de você. Existe você e existe Deus, aparentemente separados um do outro. Deus, que é totalmente real, parece distante e ilusório. O mundo, que é realmente ilusório, parece imediato e real. A sua mente dividida, que se separou de casa como o filho pródigo, imputou a Deus as mesmas qualidades que ela própria possui. Portanto, Deus e as mensagens que parecem vir dele são conflitadas. Mantenha em mente que a maioria disso é inconsciente, significando que parece existir lá fora no mundo, ao invés de em sua própria mente dividida. Então, Deus é considerado como sendo tanto misericordioso quanto colérico. Ele é tanto amoroso quanto odioso, aparentemente dependendo do humor em que ele estiver no momento. Essa pode ser uma boa descrição do conflito de uma mente dualista, mas dificilmente é uma descrição de Deus. Quase desnecessário dizer, isso leva a incontáveis esquisitices, incluindo a ideia bizarra de que Deus iria, de alguma forma, desempenhar um papel em instruir as pessoas a acabarem outras pessoas para conseguirem certas terras e propriedades. A tragédia sem sentido da dualidade é considerada normal por todas as sociedades modernas, que são, elas próprias, tão loucas quanto o chapeleiro maluco. Mesmo na reunião, ainda existe separação nesse mundo. Para trazer isso à tona, o ego criou relacionamentos especiais. Com a dualidade, você tem o amor especial e o ódio especial. O amor agora é seletivo, ao invés de oniabarcante. E, portanto, não é realmente amor, mas passa por ele. Quando parece entrar em uma encarnação, você é imediatamente uma parte de algum tipo de família, o que significa que você não é parte de outras famílias. Você já é diferente dos outros de muitas maneiras. Existem até competições entre famílias. Os relacionamentos especiais dentro da sua família, seja biológica, adotiva ou em orfanatos, podem ser bons ou ruins, amorosos ou odiosos, resultando tanto no amor especial quanto em algum tipo de vitimização. Todos os que sonham com seu caminho nesse mundo veem a si mesmos como um corpo desde o início, e, portanto, um corpo muito especial na verdade. Pensamentos de vítima e vitimização não podem deixar de ser vistos a partir desse ponto de vista, resultando em uma projeção inconsciente do seu pecado e culpa, que estão escondidos por paredes de esquecimento, em alguém ou em algo. Todos os pecados secretos e ódios ocultos que você tem sobre si mesmo são vistos em algum outro lugar. O fato de que você está experienciando uma projeção de um sonho irreal de sua própria mente perdoada é completamente obliterado da consciência. Outras pessoas e eventos externos ou as ações mal orientadas de seu próprio corpo e cérebro e, portanto, aparentemente culpadas, são a causa perceptível de uma série infinita de medos e situações, pequenas e grandes, que você chama de sua vida. O teu desejo de fazer um outro mundo que não é real permanece contigo. E aquilo para o qual pareces despertar, não é senão uma outra forma desse mesmo mundo que vês nos sonhos. Todo o teu tempo é gasto em sonhar. Os teus sonhos, quando estás dormindo, e os teus sonhos, quando estás acordado, têm formas diferentes e isso é tudo. Seu conteúdo é o mesmo. O que é tudo que você vê ao seu redor de qualquer forma, exceto uma série de quadros ou imagens, um filme do seu próprio ódio e culpa. Sim, você tem algumas experiências aparentemente boas misturadas a isso, que são destinadas a mascarar as coisas, mas isso é apenas dualidade.
Nesse nível, a dualidade que é percebida no universo simplesmente reflete a dualidade da sua própria mente dividida, simbolizada como opostos e contrapartes. Então, você tem o bem e o mal, a vida e a morte, esquerda e direita, doença e saúde, perto e longe e milhares de outras polaridades e forças duais, todas as quais não têm nada a ver com Deus, que é perfeitamente inteiro e completo e nunca criaria nada que não fosse. Todas essas partes são meramente simbólicas da divisão e da separação e são projetadas para manter você buscando as coisas supostamente boas, para que nunca descubra que o bom e o ruim são igualmente falsos. A sua experiência é a de que você está aqui, na tela de computador, separado de Deus, separado dos seus irmãos e irmãs e encenando o pensamento da separação e os conflitos que vêm com a dualidade da sua mente dividida. Os seus irmãos e as suas irmãs estão fazendo exatamente o que você quer que eles façam. Dessa forma, a sua atenção está continuamente fixada nos truques do ego ao invés de na resposta do Espírito. Ou Espírito Santo, na linguagem cristã.